Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição deste domingão, Dia das Crianças, como sempre com muitas informações. Antes de entrar no vídeo aí, desejar um feliz Dia das Crianças para todas as crianças desse Brasil, em especial, claro, as crianças Cruz Maltinas. Manda um abraço para os papais também, cuidem bem das crianças de vocês e lembrando sempre daquela célebre frase do Ciro Aranha: enquanto houver um coração infantil, o Vasco vai ser sempre imortal. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. É um prazer poder produzir conteúdo para você todos os dias. Dito isso, galera, vamos às informações. Ainda no clima aí de Dia das Crianças, o Vasco postou essa foto aí do Ryan com o Romário. Para quem não sabe, o Romário teve essa semana no CT do Vasco, gravou 2/4 entrevistas, né? Ele fez uma mini entrevista coletiva, ele, Léo Jardim, Felipe Coutinho e o Verratti, e ele fez uma exclusiva com o técnico Fernando Diniz. O Vasco divulgou imagens dele no CT, inclusive o próprio Romário fez muitas filmagens e gerou muitas imagens no seu perfil da Romário TV, que é onde ele grava e posta essas entrevistas. Inclusive tem um bate-papo muito legal dele com funcionários ainda da época enquanto ele jogava. O Romário deixou o Vasco em 2007, a sua última passagem. O roupeiro, por exemplo, que trabalha no Vasco hoje, é da época do Romário ainda. Então teve um papo bem legal ali. Vou deixar os vídeos mutados por questão que tem música no fundo e vai dar direito autoral e vai desmonetizar o vídeo. Mas rola uma brincadeira do Romário com um dos roupeiros do Vasco. Aí teve um funcionário que virou e falou, ele fala pra todo mundo aqui que ele é o Romário da rouparia. A Romário fala, ele é mesmo, ele é o Romário da rouparia mesmo, ele é brabo. Então, muito legal o reencontro do Romário, bem solícito ali. Teve um vídeo que chamou bastante atenção. O Fernando Diniz tinha acabado a entrevista dele ali com o Romário, ou estava iniciando, e o Nuno entra e pede para tirar uma foto com o Romário. E aí o engraçado é que o Nuno pede pro Fernando Diniz, pro Diniz bater, ele, porra, brincadeira, hein, né? Tipo assim, pô, eu que tenho que bater a foto pra tu. Então a resenha legal, bacana ali, o Nuno tirou a foto dele e saiu feliz da vida. Então legal esse encontro de gerações aí, Romário e Ryan, né? O Ryan que tá sendo falado aí no futebol espanhol como o novo Adriano Imperador. É um moleque que tem muito futuro, cara, e tem raiz vascaína. O pai dele foi campeão, por exemplo, da Libertadores vestindo a camisa do Vasco, o Valquimar. A mãe do Ryan já trabalhou no Vasco. Então bem legal, cara, bem legal essa história deles aí. E eu guardei esse vídeo para um momento bacana. Hoje é Dia das Crianças, eu pegando essa questão de juntar as gerações, eu vou trazer para vocês um vídeo que viralizou durante a semana do Roberto Dinamite, com o Ryan ainda ali com seus 11 aninhos de idade, 11, 12 anos de idade, e o Roberto Dinamite dando alguns conselhos para ele. Eu vou deixar com vocês aí, inclusive, esse trecho do reencontro, e isso gerou debate no programa Seleção Sport TV da semana, desses conselhos que o Roberto Dinamite deu pro Ryan. E após esse corte, eu volto aí para poder trazer um pouco de informação para vocês, porque o Roberto jogou meio que um pedido, um desejo no ar, mas infelizmente não acabou se concretizando. Vocês vão entender do que eu tô falando. Se a imagem congelar com foto, é normal, porque tem alguns trechos que o programa Seleção Sport TV mostra lances do Ryan em jogos do Vasco, e aí eu tenho que congelar com uma imagem, porque senão dá direito autoral, porque a gente não tem o direito de transmitir lances de jogos aqui no Campeonato Brasileiro, tá bom? Mas você vai ver que o áudio vai rodar lisinho. Então com vocês, o trecho aí do Seleção Sport TV e essa lembrança aí do reencontro, ou melhor, do encontro do Roberto Dinamite com o Ryan. Confere aí. Vai aparecer um monte de gente quando você tiver... Tenha como referência o seu pai e a sua mãe. Eles que gostam realmente de você, que adoram você. O Vasco, você indo bem, o Vasco vai te chamar, vai te fazer o melhor contrato. Se você for mal, não vai fazer contrato nenhum. Entendeu? Então pé no chão, 11 anos, até quando que é 11 anos mesmo, tudo bem. E você falou que ele tem todo o potencial. Tem potencial pra caramba. Mas depende de você, Tito. Tem uma trajetória longa ainda. Entendeu? Tá bom?
abraço, meu amigo. Sucesso pra você. Quero estar vivo pra ver você fazendo gol aí pelo lado. Tá bom? Um abraço. Pô, emocionante Ai, isso, muito hein? lindo, gente. Esse foi postado ontem, eu acho, pelo Rodrigo Dinamite, né? O filho do Roberto, que botou na página, eu já tinha visto esse. Esse é o Roberto, né? É sempre Essência, bom, né? puro. Que geração, sempre né? bom lembrar o Que Roberto. geração, hein, maestro? Que geração Por vocês exemplo, representavam? para o Ryan, essa lembrança que apareceu ontem é um negócio que vai ficar marcado para a vida dele, né? Porque esse tipo de conselho, né, quando você recebe de um cara mais velho, e o Roberto, o maior ídolo da história do Vasco, isso tem uma importância muito grande. E hoje a gente vê que, né, ele tem 19 agora, né? Quer dizer, 8 anos depois, ele é uma realidade daquilo que o Bob falou com ele lá em São Januário. Muito legal essa lembrança. É importante né? você lembrar o Roberto sempre, né? Em qualquer circunstância. Né? Às vezes as pessoas esquecem do Roberto, né? Não, Red. Não dá. A comunidade esquece, às vezes é bom. Não então, dá para ver um você vídeo esquecer deles um cara e lembrar do Roberto. tão gigante como, Mas como o é impossível, Roberto. mas é Bom, bom de vez em quem quando vai a resgatar esse um vídeo estádio, desse quem pra vai a mostrar. São Januário, não esquece que tem uma estátua do Roberto lá, para sempre lembrar quem é o maior ídolo da Por história sinal do que Vasco. fique sempre né? por lá. Agora, É que a geração ela vai se identificando com os ídolos de uma outra forma, né? Os mais novos, eles vão se identificando com os ídolos do passado de uma outra forma. Por isso que, às vezes, também é importante esse tipo de memória, trazer esse tipo de memória para os mais jovens olharem e falar, olha, existe uma trajetória para o time que você torce hoje e o nome dessa trajetória é esse cara aí. Ó. Também esse cara aí. exatamente. Todas as honras para o Roberto. E a Ana perguntou sobre o Ryan, se o Ryan ia fazer muito gol na base. Ele fazia muito gol na base. Por isso que o torcedor do Vasco estava meio exasperado, porque ele estava demorando a desabrochar no principal. E aí vem o mérito do Diniz, né? Sim. Diniz Você lembra é que daquela bronca? conseguiu desabrochá-lo. Depois daquela bronca, parece que deu um estalo diferente. São 14 gols na temporada. Tá voando. Fora a disposição tática Porque dele, muito intenso, porque ele é completo, joga pelo porque time. ele tem velocidade, né, ele tem força, ele tem técnica. arranque, ele finaliza bem e ele tem altura. Ele tem todos os aspectos. Não estou dizendo que ele é o Pelé, claro que não, mas, cara, ele tem todos os fundamentos de um grande atacante. E uma margem de melhoramento maior ainda, né? E este programa que injustamente é acusado por alguns detratores de ter má vontade com o Vasco da Gama. Nossa, quem que acusa vocês disso? Há quem acuse, elegeu o Ryan o craque da rodada. E eu vou contar um bastidor. Já tem um tempo que a gente vem debatendo... Tá rindo, né, Lerd? Fala isso. Quem é que fala esse tipo de coisa nesse programa, Eu vi que cara? cinicamente acusa este programa de má vontade com o gigante da colina. É que às vezes eu acho que tem programa que você não fala do Vasco. Você tá se acusando Tem programa aí, que não ô? fala do Flamengo, tem programa Não, que não eu fala do como- Às vezes Corinthians, não, do São hein? Paulo. Né? Como um admirador do futebol carioca, eu gosto de ver todos os verdade. clubes retratados aqui, né, Maestro? Verdade. Tá certo, tem razão. Mas, assim, já faz um tempo que o nome do Ryan tem surgido nas nossas conversas, assim, para a seleção da rodada. Foi a primeira vez que ele surgiu, não, segunda vez que ele surgiu fortemente para craque da rodada. E, assim, eu confesso que no começo, que ele começou a se destacar, eu torci um pouco, né? Pô, Ryan, craque da rodada, calma, gente, será que foi para isso tudo? E, cara, nessa ele foi, assim, unânime, o craque da rodada. Não, tem na outro votação de jogador ontem, inclusive da galera, unânime o craque da Tem rodada. outro jogador do Vasco que a gente já vem falando que terminou agora sendo convocado, que era o Paulo Henrique. O lateral, né? Bem. Porque ele vem se destacando, por quê? Porque não é aquele lateral água com açúcar, né? Pega aqui, toca ali, não. Ele tem iniciativa, ele é um cara que dá opções, principalmente quando o Vasco está sendo atacado. Eu acho que mais do que merecido essa oportunidade que ele teve agora de ser convocado. O Ryan, daqui a pouco, se mantiver isso aí, tem brecha. Tem brecha porque não tem nada definido até Vai lá. acabar sendo observado. Cara, e na direita, como tá... Cara, tá muito aberto, né? O Wesley não é um jogador que tenha segurado essa vaga e falou, é minha, não é. Não. Wanderson também não é esse jogador. Eu acho que o lateral da Copa vai ser o Militão, mas é uma opinião. Vai ser um zagueiro jogando ali pela direita. Eu acho que se ele não tiver nenhum nome que lhe dê convicção, é provável. E nessa data FIFA a gente tem lá o PH do Vasco e o Vitinho. Então, assim, eu acho que mostra como tá muito aberto.
Bom, galera, e fiquei de trazer algumas informações para vocês aqui dessa conversa, desse bate-papo do Roberto Dinamite com o Ryan, e eu quero trazer algumas informações para vocês. Infelizmente, o Roberto Dinamite faleceu dia 8 de janeiro de 2023. O Ryan estreou profissionalmente com a camisa do Vasco no dia 19 de janeiro de 2023 contra o Audax pelo Campeonato Carioca. Então o Roberto não viu o Ryan estrear no profissional. E olha como é curioso, o Roberto Dinamite marca seu primeiro gol com a camisa do Vasco contra o Internacional de Porto Alegre no Maracanã em 1971, dia 25 de novembro, para ser mais específico. E o Jornal dos Esportes, no dia seguinte, ali fazendo a manchete da vitória do Vasco, garoto Dinamite explode o Maracanã. E ele já ganha a alcunha e o apelido de Dinamite, já após a sua estreia, um golaço de fora da área. E o primeiro gol do Ryan com a camisa do Vasco foi marcado... o primeiro gol do Ryan com a camisa do Vasco foi marcado contra o Internacional de Porto Alegre também. A diferença é que o gol do Ryan foi no Beira-Rio. O gol do Ryan foi no dia 11 de junho. Capasso abre uma bola ali pro Puma Rodrigues, o Puma cruza, o Ryan faz um corta-luz, o Teixeira faz a parede, escora, e o Ryan vem batendo no fundo do barbante ali, diminui o placar, o Vasco perde pro Inter naquele dia por 2-1. Então olha quantas coincidências e quantas coisas ligadas. O Roberto Dinamite, pouco antes do seu falecimento, ainda ali no meado de 2022, ganhou um título de grande benemérito do Vasco, e o Ryan foi escolhido para ser, né, a pessoa a entregar esse título na mão do Roberto Dinamite. Então, a gente está vendo o Ryan explodir, demorou um pouquinho para ele virar a chave de 23 para 25, mas o Ryan brilha muito. Eu faço ideia de como bateu um flashback, quantas coisas mexeram com a cabeça dele quando esse vídeo viralizou. Então tem algumas similaridades e algumas coisas legais aí que unem o Ryan e o Roberto Dinamite. Gol com 17 anos de idade, gol também contra o Internacional, o primeiro gol. Então bem bacana, e infelizmente o Bob faleceu um pouquinho antes do Ryan marcar o primeiro gol, e 2 aninhos depois ele estaria vendo o Ryan brilhando intensamente com a camisa do Vasco. Mas Papai do Céu sabe o que faz. Beijo no coração aí do nosso saudoso Dinamite, também de toda a sua família. Manda um abraço inclusive pro Rodrigo Dinamite. E agora, galera, virando a chave, a gente falou de muito assunto bacana, queria trazer mais um. O volante Bruno Guimarães da seleção brasileira. O Brasil tá jogando aí essa tour asiática, entre aspas, nesses 2 jogos, venceu a Coreia por 5-0 e terça-feira pega a equipe do Japão, e alguns jogadores deram entrevista. O Bruno Guimarães deu uma entrevista à GE TV, e a GE TV ele falou, confirmou mais uma vez que sonha em vestir a camisa do Vasco, e voltando ao Brasil só jogaria aí ou por Vasco ou pelo Atlético Paranaense. Eu vou deixar 2 entrevistas curtinhas. A primeira, para a GE TV, ele deu agora, né, antes do jogo contra a Coreia, e tem um da data FIFA do mês passado, de setembro, onde ele está numa zona mista, tem vários repórteres, e ele é questionado ali se o Vasco tem chance, e ele fala que tem vontade sim de vestir a camisa do Vasco. Inclusive a gente consegue ver pela primeira vez o Bruno Guimarães vestindo a camisa do Vasco, uma camisa de treino da Reboque ali, aquela laranja e preta, tá ele ali com uma coquinha na mão e um hambúrguer, né, um cachorro quente, o pai dele segurando um copinho de cerveja, e a mãe dele no Maracanã. Vou deixar com vocês essa memória bem legal aí do Bruno Guimarães. Ver essa foto aqui, ó. Isso aqui já é TV. Cara, olha essa foto. Caraca, olha. Já me reconheceu aí? Eu não sei não, tem 2 aqui, eu falei, esse careca não é você. Esse careca aqui não é você. Cara, bronzeado, hein? A Inglaterra te tirou um pouquinho do bronze, tirou, né? No Rio, sol o dia todo. Olha lá, uma coquinha, um lanchão, é uma água, porque tem um copo aqui de cerveja, mas é uma criança. Não, é meu pai, pô, aqui, ó. Minha mãe. Seu pai. Minha mãe, meu pai. Meu pai sempre tomando a geladinha dele. Eu vou comer uma coquinha e um cachorro quente, eu acho, aqui, né? E essa camisa aqui? Vascão, né? Não teve jeito, Maracanã. Pô, maneiro, bons tempos. Você sente falta? Você tem vontade de voltar pro Brasil? O Vasco é o time que, pô, da minha infância, mas eu tenho um carinho enorme pelo Atlético também, paranaense. Então, muita coisa pela frente, mas eu tenho muita vontade de vestir a camisa do Vasco e ao mesmo tempo voltar também pro Atlético, mas não sei o que vai acontecer, mas é legal ver essas fotos aqui, pô, sempre muito lindo, mas... Voltaria pro Atlético Paranaense ou pro Vasco, fora isso. Eu ia perguntar agora se o Vasco tem chance aí. Tem, sou vascaíno, né? Então,
Mas tem uma história muito linda no Atlético, então se um dia eu voltar é só para esses 2 clubes. Bom, galera, para finalizar, ó, o vídeo estava muito legal, mas vou ter que trazer também aí um assunto meio chato. O ex-volante Fabrício jogou aí no Vasco em 2014, emprestado junto ao São Paulo, deu uma entrevista ao Charla Podcast. O Charla tá fazendo um tour em Minas Gerais e entrevistando algumas personalidades de Cruzeiro, né, de Atlético, e alguns desses jogadores também vestiram a camisa aí de clubes do Rio de Janeiro. E o Fabrício foi perguntado sobre a passagem dele no Vasco. Eu sei que isso vai dividir bastante opinião, mas ele vai dar uma escrachada aí sobre como foi a passagem dele no Vasco e a situação calamitosa que viveu o Vasco em 2014. Vou deixar com vocês o trecho do Fabrício e na volta eu dou a minha opinião sobre o tema. Na estrutura do Vascão aí. Não, aí era... Nossa senhora. Ali eu comecei a repensar minha carreira. Pelo amor de Deus. Pô, mano, tinha passado Corinthians, Cruzeiro, Japão, Cruzeiro. Das maiores centros de treinamento. São Paulo, pique. Tinha acabado de inaugurar também o Cutia, que a gente não usava muito, mas pré-temporada. Bicho, quando eu vim pro Vasco, eu assustei. É São Januário, né? São Januário, chegava lá aquele cafezinho de padaria, pão, manteiga, na mesinha montada. Acabava o treino à tarde, se não podia estar escuro, senão não tinha luz. Cortavam luz, não tinha luz, brother. Que cortavam, né? Cortava a luz lá, a gente ia tomando banho com o celular, com lanterna do celular, irmão. É mesmo. Aí colocaram nós pro CFZ, pô, mosquito pra caralho. Ó, lá eu sofri, mano. Não tinha cobante, às vezes não tinha. Pô, eu estourei meu ligamento com 13 anos jogando handebol. Nunca tive um ligamento no tornozelo, eu sempre joguei de bandagem. Entendeu? Coban, que a gente fala é coisa, mas é a Coban bandagem. É a faixa marca, que enrola, a marca. Pra dar uma firmeza. Pô, chegava lá os caras com atadura, irmão. Veio o dia com atadura pra mim, eu falei, hoje eu não vou treinar. Aí porque eu comprava eu tinha que comprar, velho. As minhas Coban levava pro jogo. Que isso, velho. E aí teve um dia que começaram a dar, não sei o quê, aquela coisa toda. Mas teve um jogo lá que o Joel ficou puto, que tipo, queria treinar. Eu falei, não vou treinar. E o Rodrigo Caetano também veio. Os caras me acharam mala, mas, meu irmão, eu não vou treinar. Porque eu treino. A atadura, ela não segura normal a faixa. Daqui a pouco solta. Eu machuco um tornozelo aí, acabou a temporada pra mim. Não vou treinar, vou pra academia. Fui pra academia. Nossa, só o problema. Era confusão, velho. E aí, pra pagar nós, né? Tinha que fazer tudo um rodízio, não podia entrar no clube, senão Japão. Tinha que fazer tudo um. Como é que eu fui receber o ano passado? 10 anos. Que isso, cara? Joguei 6 meses lá, recebi 3 só. E mesmo assim, mas eu fui pra lá com a condição que o São Paulo tinha pagando 70% do meu salário. Mas mesmo os 30 lá... o Balada... ano passado, agora acertou tudo, né? Agora os caras estão certinho lá, o Pedrinho e tal. Quando o André teve aqui, ele falou, até falar isso, que o Pedrinho entrou e... Né, foi. Porque, pô, é um gigante, né, cara? Isso é foda, mas eu acho que passou muito... Tomara que agora, daqui pra frente, né, cara? Mas são 25 anos aí... E essa época era até o Roberto, presidente, né? Era o Roberto Dinamite. Tanto é que depois que eu fui lá, aí mudou o treinador, né? Aí a gente foi cobrar o que devia e o Eurico, porra, mas não era eu o presidente, vai cobrar do Roberto. Assim, mano. Mandou essa, não era eu o presidente, vai cobrar do Roberto, pô. É Vasco, porra. Cara, como assim? É o Vasco, né? Mas não o Roberto, Eurico, né? Cara, que loucura, mano. Eu lembro que tinha negócio de... E engraçado assim, que a gente tava lá, a gente com a experiência de jogar em time grande, sabe? Assim, time grande não, assim, em times mais organizados e tal, não sei. Eu sabia, cara, a gente tinha a impressão, não, a gente tá subindo esse time pra aqui, vai cair de novo. Desse jeito, né? Subiu e caiu. A gente sabe, velho. Cara, a bola né, não é por acaso. Não entra por acaso. Lógico. Não é, meu irmão, Tá tudo errado fora, por que vai dar certo dentro? E passe é foda, velho. Cara, mas é uma realidade que chegou mesmo, né? É foda. Entrevista a galera nessa época aí. E aí funcionário, da hora pedindo dinheiro, é um ambiente ruim, velho. Isso é porque foda, aí você ajuda, você quer ajudar, você não paga também. Fui pra lá, meu irmão, os caras não podem vir, vai ter o ajuda lá de custo pra você alugar um apartamento. Fui lá, aluguei o apartamento do Felipe, né? 15 pau, mano. Tipo, sei lá, 10 mil, sei lá. Acho que era 10, né? Depois, pra pagar. Saindo tudo do meu bolso, fica já tem... Não há nada. Como é que diz? Não tem ajuda nenhuma, né? Se vira aí. Bom, galera, eu particularmente sou o tipo da pessoa que eu prefiro sempre saber a verdade. Independente de se essa verdade ela é boa ou é ruim. Porque pelo menos a gente sabe como que eram as coisas. Então saber que o Vasco vivia essa situação em 2014, eu acho que é importante. Até pra gente entender por que o Vasco passou alguns perrengues. Ele cita, por exemplo, que os jogadores tinham esse feeling. E olha que ele não ficou no elenco de 2015. Ele voltou do empréstimo pro São Paulo e seguiu sua carreira. E
foi batata, né, cara? O Vasco voltou pra Série A em 2015 e caiu. Primeiro turno, 13 pontos ali, uma campanha horrorosa. O Eurico abriu o cofre ali e montou um baita time no segundo turno, mas não deu tempo, né? Teve até um erro de arbitragem ou outro. A gente quase consegue ainda fazer um milagre e escapar daquele rebaixamento, mas o time acabou caindo. Eu entrevistei o Carlos César, lateral direito, que era do Galo, também veio emprestado ao Vasco, no Futebolaço Podcast. Quem quiser assistir essa entrevista, assiste. Entrevistei o Rafael Silva, são 2 jogadores que estavam naquele elenco de 2014, e eles falam das dificuldades do Vasco de uma maneira talvez um pouco mais respeitosa. O Carlos Eduardo e também o Carlos César, desculpa, lateral direito, e o Rafael Silva, mas todos de maneira um pouco mais delicada, mas falam da dificuldade, de como era braba realmente a situação do Vasco. Tá bom? E lamento pra galera que fala, pô, absurdo, fica divulgando isso, queima a imagem do Vasco. A única coisa que eu lamento nessa situação toda é o Vasco ter uma dívida com um atleta como o Fabrício. A gente viu aí, por exemplo, vazou não, né? Foi publicada a lista dos jogadores que o Vasco deve. O Vasco fez dívida com muitos jogadores de qualidade muito duvidosa. Então, infelizmente, foi o buraco que o Vasco se enfiou. O Vasco não tinha condição de trazer grandes jogadores e ainda fazer dívida com jogadores, né? Nem com toda essa carreira, e dando a oportunidade dos mesmos ainda relatarem os problemas que viviam o Vasco à época, tá bom? Então, enfim, sei que vai ter uma galera irritada aí, eu prefiro saber a verdade. Acho que ele poderia ter sido um pouco mais delicado e mais jeitoso para explicar a realidade que ele viveu. Provavelmente não é mentira, porque eu tenho pelo menos outras 2 pessoas que tiveram no elenco que me confirmaram histórias similares a essa. Mas, enfim, e um comentário também que dá pra gente fazer, ele cita aí que o Vasco quitou o que devia para ele na gestão agora do Pedrinho. Pô, pelo que ele falou, acabou de pagar no passado, né? Quando o Pedrinho entrou no passado. Foram 10 anos para o cara receber 3 meses de salário atrasado. Desses 3 meses de salário atrasado, o Vasco pagava 30%, os outros 70%, quem pagava era o São Paulo. É vergonhoso, né, galera? Infelizmente, todas essas administrações horrorosas fizeram com que o Vasco tivesse que chegar agora nessa recuperação judicial. Infelizmente, grandes jogadores, aí sim, o Valdir Bigode, é um cara que, porra, entregou muita coisa pro Vasco, acabou sendo aí meio que sacrificado, vamos colocar assim, em nome da continuidade do Vasco ter as portas abertas aí. Enfim, quero ver vocês, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o tema e sobre o que a gente discorreu aqui, beleza? Beijo no coração de vocês, saudações vascaínas, viva os gigantes. E ó, prometo, vai ter novidade bem legal para vocês aí, tô muito empolgado. A gente vai ter muita coisa legal nesse final de ano no Futebolaço. Aguarde, tamo junto.